Como tá? Vocês veem a minha tela? Você viu como tem tanta gente de câmera aberta? Como é bonita a nossa liga. Hoje eu não vim descabelada especialmente para abrir a câmera porque tu pediu. Não, porque é mais gostoso, assim, o slide está aqui, mas eu tô conseguindo ver vocês também. Então é um alívio, assim. Você acha que eu posso começar? Sim? Então tá, eu vou fazer hoje uma apresentação sobre a PrEP, a profilaxia pré-exposição ao HIV. Eu sou Augusto Maniche Bonavita, sou acadêmico de medicina aqui da UFPEL, no 8º semestre, durante todo esse ano, e eu já apresentei essa apresentação mais ou menos como tá para um grupo de estudos LGBTQIA+, da FURG, que foi bem legal, então estou contente de apresentar para vocês também. Eu vou começar falando dos meus potenciais conflitos de interesse, que é alguma coisa que talvez não apareça muito nas apresentações, né, dos estudantes ou das que a gente faz aqui, mas que sempre está nos congressos, né, nacionais ou internacionais, e tem leis da Anvisa e do Conselho Federal de Medicina que solicita essa apresentação, né? Então, eu sou usuário da PrEP, isso eu acho que faz diferença no que eu vou apresentar, né, nesse tema. Eu componho o Advocacy Brasileiro pela PrEP, então eu estou pessoalmente comprometido em diminuir novas infecções pelo HIV e de articular essas evidências científicas para tentar auxiliar nas políticas públicas, mas, no meu caso, sobretudo, para atingir as populações que se beneficiariam desse conhecimento, né? E eu já recebi remuneração ou patrocínio para participar de congressos médicos, podcasts, campanhas educativas da Blanver, da Gilead e pela GSK Vive Healthcare. Eu não tenho ação de nenhuma dessas companhias farmacêuticas, e tudo que eu fiz dentro desses eventos, dessas atividades, foi levando em consideração a autonomia do pensamento científico, a independência de opiniões e a liberdade de expressão, e sempre fui respeitado nisso. A agenda que eu pensei para a gente aqui são alguns importantes sobre a PrEP, e primeiro a pandemia do HIV/AIDS, né? Por que a gente precisa pensar em estratégias de prevenção ao HIV mais eficazes, né? Porque não temos uma epidemia controlada na maior parte dos lugares. Como ela se articula a PrEP dentro da prevenção combinada ao HIV. Vamos relembrar os mecanismos de ação dos antirretrovirais inibidores da transcriptase reversa, análogos de nucleosídeo, né? Especialmente o tenofovir e a entricitabina. Vou mostrar um pouco dos estudos de eficácia da PrEP e que geraram a PrEP como uma política pública global e local. Vou passar também pelo NNT e o custo-efetividade da PrEP, né? Super importante para colocar isso dentro das políticas públicas. Falar um pouco sobre para quem e quando prescrever a PrEP, como acompanhar, segundo o PCDT brasileiro, sobre os potenciais efeitos adversos relacionados à PrEP, sobre a questão da compensação de risco e, na verdade, sobre o impacto da PrEP nas outras ISTs, sobre o impacto da PrEP já verificado na epidemia de HIV em vários lugares, e o futuro da prevenção, o pipeline da PrEP. Então, vou começar falando de uma epidemia em expansão no Brasil. Esse gráfico é do Boletim Epidemiológico Brasileiro do HIV, né, de 2019. A gente tem aqui os dados até 2018, ele traz vários dados, mas o que eu vou me concentrar é nessa linha amarela aqui, que é o número de novos casos de HIV notificados. A gente vê que a gente teve um crescimento de 2012, 13 para cá, né? Ela coincide também com o momento que a gente começou a notificar a infecção pelo HIV, independente de ser AIDS, independente de ser mulher, independente de ser em criança, porque antes a obrigatoriedade não recaía sobre um diagnóstico de HIV em geral, né? Nos outros parâmetros, a gente vê que a gente até está razoavelmente estável, com alguma queda, né? Tipo, número
de casos de AIDS, de óbitos, de infecções em crianças e gestantes. Mas o número de casos de HIV em geral cresceu na última década. E ele cresceu especialmente em alguns grupos, né? A gente tem aqui a taxa de detecção de AIDS por 100 mil habitantes em homens, então é a AIDS, na verdade, não é HIV, mas que nos fala um pouco da infecção pelo HIV, e ela cresceu nos últimos 10 anos, né, 2008 para 2018, nos jovens de 15 a 19 anos, homens, nos de 20 a 24 anos, de 25 a 29 anos, né, de 20 a 24 é a maior incremento, mas também aumentou nas pessoas com 60 ou mais anos, né, nos homens com 60 ou mais anos. Além disso, aqui a gente tem a distribuição percentual dos casos de HIV em homens, segundo a categoria de exposição. Quando se notifica a infecção pelo HIV, se questiona sobre qual foi a provável fonte da exposição, né? Aqui em amarelo a gente tem relações, em vermelho a gente tem relações sexuais heterossexuais, isso tudo é para homem, né? Eu só trouxe de homens, e em azul em relações homossexuais, e em verde aqui é de uso de drogas injetáveis. A gente vê que a proporção no Brasil em geral foi crescendo em HSH, né? É importante também falar que uma parte desses dados não existem aqui, né? De 20 a 30% das notificações não contém essa informação. Aqui só está mostrando as notificações que contêm a informação de categoria de exposição. Então, estou falando disso por quê? Porque é importante evitar novas infecções de HIV, sobretudo em certas populações etárias, e em homens que fazem sexo com homens, certamente. E é uma epidemia em expansão no Rio Grande do Sul também, né? Esse é o ranking dos 100 municípios com mais de 100 mil habitantes, segundo o índice composto. O índice composto leva em consideração várias coisas: a taxa de detecção de AIDS, essa variação nos últimos anos, a taxa de mortalidade, sua variação, a taxa de detecção em menos de 5 anos, né, transmissão vertical e a variação, e a média do primeiro CD4, que diz o quão tardio foi esse diagnóstico. O Rio Grande do Sul, das 14 cidades, tem 6, das 14 cidades com pior desempenho, né, com mais de 100 mil habitantes, tem 6 dessas cidades, né. O Pará também tem Belém, Marituma e Ananindeua, né, é grave a questão lá também, né, mas a gente vê que Rio Grande é o número 1, Pelotas é o número 10, Porto Alegre é o número 11. Então, assim, no Brasil tem muito o que se fazer, mas no Rio Grande do Sul tem tanto quanto, né. E o Rio Grande do Sul tem características um pouco diferentes da epidemia, na epidemia de HIV, né? Esse gráfico, ele é o de número de casos de HIV notificados no Rio Grande do Sul, de 2007 a 2018, e a gente vê que também teve um crescimento a partir de 2012 e 13, quando virou compulsória no Brasil inteiro a notificação da infecção pelo HIV, mas antes dessa data, a proporção mulher, né, era maior do que em homens, era 0,8 homem para cada mulher, 0,7, e agora, né, em 2016, foi 1,5, 1,4 homem para cada mulher. Então, a gente diagnosticava mais mulheres, certamente, né, porque a gente diagnosticava no pré-natal e notificava elas, né, mas, de qualquer forma, parece ser mais feminina a infecção pelo HIV no Rio Grande do Sul do que é no Brasil, né. Enfim, essa para mim eram as justificativas, porque a gente precisa de uma prevenção mais eficaz para evitar novas infecções pelo HIV. E é daí que surge a prevenção combinada ao HIV. Prevenção combinada ao HIV leva em consideração uma série de estratégias, mas não só de estratégias, também de marcos legais e outros aspectos estruturais, né, modificações de leis que diminuam a homofobia, a transfobia, a sorofobia, né, o racismo, que facilitem o acesso das pessoas às estratégias de prevenção. E ela leva em consideração que o melhor método de prevenção é aquele que o indivíduo escolhe com a ajuda do profissional de saúde e que atende às suas necessidades sexuais e de proteção.
nenhuma intervenção isoladamente se mostrou eficaz o suficiente para reduzir novas infecções na população, né? Então, eu não vou falar de todas elas, mas entre as estratégias da prevenção combinada tem a redução de danos, né? Não utilizar seringas compartilhadas, não compartilhar artefatos para aspiração de droga, diagnosticar e tratar as pessoas com ISTs e hepatites virais, entendendo que essas ISTs facilitam a infecção pelo HIV, usar preservativo e usar o gel lubrificante, né? Com ou sem uso do preservativo é importante usar o gel lubrificante, porque ele diminui fissura, ele dilui os fluidos, imunizar para a hepatite B, para o HPV, testar regularmente para ISTs, para o HIV, mas eu vou me concentrar aqui, né, nas estratégias de prevenção baseada no uso de antirretrovirais, e na verdade em uma delas, né. A gente já utiliza antirretrovirais para evitar a infecção pelo HIV há bastante tempo, né? Talvez quase desde quando a gente tem uma droga antirretroviral, a gente já começou a tentar utilizar isso para diminuir a transmissão vertical, para impedir que a mãe, vivendo com HIV, infecte o seu filho. A gente utiliza ela como profilaxia pós-exposição ao HIV, tanto para exposições de trabalho, né, com perforocortantes e posteriormente para exposições sexuais, que deve ser iniciada em até 72 horas e utilizado durante 28 dias, né. Atualmente o que se usa é o mesmo esquema primário do HIV, tenofovir, lamivudina e dolutegravir. Tratar as pessoas vivendo com HIV, que é o Treat as Prevent, ou tratamento com prevenção, que é baseado na evidência de que indetectável é igual a intransmissível. A pessoa em tratamento antirretroviral por pelo menos 6 meses, né, e tendo com carga vegetável, não transmite sexual. E a PrEP, a profilaxia pré-exposição ao HIV, que tem um racional muito parecido com a PEP, né, com a ideia de que se tiver antirretroviral em circulação, dentro daquela célula, essas drogas vão impedir que o vírus faça a replicação viral, e o melhor tempo para essa droga estar presente é antes da exposição, né? Então, eu vou falar aqui da PrEP. A PrEP, o slogan que a ONU fez para a PrEP é 1 comprimido ao dia para prevenir o HIV. 1 comprimido de tenofovir, 300 mg, mais entricitabina, 200 mg. Aqui a gente tem os dois tipos de comprimido da PrEP, né, o Truvada, que é o medicamento referência da Gilead. Aqui tem um Binav, que é o medicamento genérico, né, que tem facilitado essa implantação, né. Porque quando o Truvada foi lançado, por exemplo, nos Estados Unidos, ele custava cerca de $2.000 por mês. Hoje tem caído várias patentes, né? E eles são ambos inibidores da transcriptase reversa, análogos a nucleosídeos, no caso do tenofovir, nucleotídeo. Então, eles agem aqui na transcriptase reversa. Como a gente já falou nos outros dias, né? O tenofovir, ele é um análogo à adenosina, e a entricitabina é um análogo à citidina. Sobre os estudos de eficácia da PrEP, né? Essa daqui é uma revisão sistemática, uma é uma revisão sistemática que traz todos os dados de eficácia de vários trabalhos que avaliaram isso na PrEP, né? Então, a gente tem uma correlação direta entre eficácia da PrEP, né, a diminuição da incidência de HIV nas populações e a adesão verificada aqui embaixo, desculpa, verificada aqui embaixo pelo tenofovir detectado no plasma dos participantes. Então, nos trabalhos cujos participantes quase sempre tinham tenofovir, que a gente entende que é
capaz de prevenir o HIV, eles tinham uma eficácia próxima a 100%, né? Os estudos que tiveram um resultado muito ruim são, por exemplo, os estudos feitos em grupos de mulheres, normalmente na África, né, onde a infecção pelo HIV é completamente muito mais feminina do que no Ocidente, e a grande questão era a adesão, né? Porque quando a gente separa as pessoas que tiveram alta adesão ao HIV, e esses dados aqui saíram a partir do IPREX, que é o primeiro trabalho que provou a eficácia da PrEP em 2010, e quando os participantes tinham droga tenofovir no plasma equivalente de 4 a 7 comprimidos semanais, eles tinham uma redução de incidência de HIV muito parecida, né, e muito tendendo a zero. Esse racional, né, de que 4 comprimidos e 7 comprimidos dá mais ou menos igual por semana, é o que depois vai propor a utilização da PrEP sob demanda, que eu vou falar lá no final. Mas a PrEP também pode falhar, e a gente sabe que ela falha em 3 situações. Quando a infecção pelo HIV já aconteceu e a gente não conseguiu perceber, né, ou a pessoa não foi testada para o HIV antes de iniciar a PrEP. Quando ela tem baixa adesão à PrEP, então ela iniciou não infectada para o HIV, mas em períodos que ela estava em baixa adesão, ela adquiriu a infecção. E quando quando a pessoa se expõe a um vírus que já tem mutações que conferem resistência ao tenofovir e à entricitabina. A gente tem, até hoje, né, nessa revisão, eles trazem 10 casos num universo de mais ou menos 600 mil usuários de PrEP, que é o estimado no mundo hoje, que, apesar de droga comprovadamente presente, né, no que se esperaria que evitasse a infecção pelo HIV, ocorreu a infecção, e em grande parte desses casos, né, eu acho que um caso só não existe resistência ao tenofovir e à entricitabina, é um caso meio difícil de explicar, um caso em Amsterdã que aconteceu, e 3 desses casos, a PrEP aqui não estava sendo utilizada tenofovir mais entricitabina, na verdade eram pessoas infectadas pela hepatite B que utilizavam tenofovir e mesmo assim se infectaram pelo HIV, né? Tem alguns trabalhos que testam só o uso de tenofovir sem a entricitabina, com uma eficácia um pouquinho menor. Por exemplo, tem um trabalho Bangkok, na Tailândia, que testa a PrEP para usuários de droga injetável, né? Eles veem uma queda de número de novas infecções em quem usava PrEP, mas não tão grande quanto quando por via sexual. Então, é por isso, né, por uma alta eficácia da droga e um número pequeno de falhas, que a PrEP... Pode voltar ali um pouquinho? Eu não entendi. Você falou sobre Bangkok, eu não entendi direito. Tá. Não, é porque tem aqui a gente tem vários trabalhos, né? Tem o Voice, o FEMPREM, o IPREX, o Hipergay, o Partner, o PRAUD, outras versões do Hipergay, e esse TDF2, por exemplo, né? Esse TDF2, ele testava só o tenofovir. Um outro trabalho que testou só o tenofovir foi um trabalho realizado em Bangkok, que eu não sei se, na verdade, é um braço desse TDF2, e que eram para pessoas que não tinham exposição por via sexual, como o HSH, né, para homens que tinham sexo heterossexual, mas que eram usuários de droga injetável, e que nesse país é onde ainda tem muitas infecções por essa via, né. No Brasil não é, a maior parte das infecções pelo HIV não são relacionadas à transmissão por uso de drogas, nem por sangue, né, como por hemodiálise ou por transfusão, né. Entendi, tá.
Enfim, é uma, né, tem a ver um pouco com a característica da infecção em alguns outros lugares que está relacionada ao uso de droga injetável, né? Eu fiquei pensando que tem a ver com a dose infectante. Certamente, né? Né? Eu acho que Porque, ele segura até porque não tem estudo sobre dose infectante nas diferentes formas de infecção, mas com certeza, no caso de drogas injetáveis, você pode ter, né, uma situação em que você não tem uma perda do micro-organismo, então há uma quantidade muito grande, e aí você não consegue fazer essa barreira, porque o sistema imunológico tem que trabalhar, né? uhum, não, Ou sem dúvida. E tem que estar também, que a gente usa, por exemplo, há muito tempo a PEP, né, a utilização de mais antirretrovirais, não só dois, né, para evitar acidente dos profissionais de saúde, por exemplo, né, que eu acho que é um modelo parecido com o que poderia acontecer no uso de droga injetável, né, talvez na droga injetável teria um pouco mais de inóluco, né, assim, do que só num acidente. acho que sim, acho que seria. Uhum. Mas Pensei isso, nisso, mas né? isso sem dúvida não é mais uma questão brasileira, é uma questão que talvez retorne, né? A gente tem se discutido muito chemsex, né? O sexo com uso de drogas, né? Em certas maratonas com sexo grupal, e tem retornado um pouco o uso de droga injetável, né? Que tem se chamado de slam, e de não só cocaína, mas a metanfetamina e o GHB tem penetrado um pouco mais no Brasil, que não tinha, né? Mas então, é por isso que a PrEP se tornou uma política pública brasileira, né? Desde o final de 2017, na verdade mesmo início de 2018, o SUS começou a oferecer PrEP, primeiro nas capitais, depois se interiorizando pelo Brasil. E atualmente esse é o desenho dos usuários de PrEP que a gente tem, né? Ao total, 26,7 mil pessoas iniciaram a PrEP, mas atualmente existem 15.403 usuários em PrEP, né, espalhados por 200 e poucos centros dispensadores no Brasil. Só que a gente tem várias disparidades nesses usuários de PrEP, né? 80% deles são homens que fazem sexo com homens, o percentual de mulheres é cerca de 10%, de mulheres trans é cerca de 5%. Eles são 57% brancos, né? Então a população, eu não trouxe nenhum dado disso aqui, né? Mas certamente fora do Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, a chance de um homem negro gay se infectar é maior do que a chance de um homem branco gay se infectar. Então a gente, né, deveria e provavelmente, né, não só se infectar, mas ter desfechos piores da infecção, né, por falta de acesso. Eles têm uma escolaridade muito alta, né? 70% deles têm mais de 12 anos de estudo e 90% deles têm mais de 9 anos de estudo. Eles, em média, têm 30 anos, então os grupos um pouco mais novos poderiam ser mais frequentes, e eles estão concentrados em grandes centros urbanos, né? 50% dos usuários de PrEP no Brasil estão no estado de São Paulo. Mas ela também se tornou uma política pública mundial. Então, esse é o gráfico de usuários de PrEP no mundo, de 2016 a 2019. Então, a gente tem cerca de 600 mil usuários de PrEP em 2019, mas em 2020, a meta, assim como a gente tinha uma meta de 90, 90, 90, 90% das pessoas vivendo com HIV saberem do seu diagnóstico, 90 das que sabem do seu diagnóstico estarem em tratamento, 90 das que estão em tratamento estarem com carga viral indetectável, a meta era que até 2020 a gente tivesse 3 milhões de usuários de PrEP. E a gente tem, né, 20% disso. E essas metas são tomadas, né, por causa, por exemplo, do NNT da PrEP, né? O NNT é o Number Needed to Treat. É uma avaliação matemática de quantas pessoas eu precisaria submeter a uma certa intervenção
para que no final de um ano uma pessoa efetivamente não tenha aquele desfecho. Então a gente tem aqui nessa linha tracejada como referência o uso de o NNT, né, do uso de estatina para evitar infarto agudo do miocárdio. Alguma coisa que a gente usa, né, para pessoas que têm uma chance de um risco vascular alto, é óbvio que vai se receitar estatina. E são 56 pessoas para, em um ano, evitar o infarto agudo do miocárdio em uma pessoa. O NNT da PrEP, nesse estudo americano, é mais ou menos assim. Se essa população for de homens gays, em geral, né, em geral mais ou menos, né, homens gays que pontuaram num teste, num questionário, terem práticas que o tornem vulnerável ao HIV, né, terem potencial exposição ao HIV, esse NNT é de 70, a cada 70 pessoas, homens gays, com essas práticas, utilizando PrEP por um ano, se evita a infecção em uma pessoa. Se eles forem homens negros, gays, black men que fazem sexo com homens, que com essas mesmas práticas, são 33 pessoas, né? O NT é 33. A cada 33 usuários de PrEP com essas características, homem preto que faz sexo com homem, um não se infecta. Mas se ele for um jovem preto que faz sexo com negro, né? Que faz sexo com homem, esse NNT é de 10. Isso a gente vê, isso se viu também para homens latinos que fazem sexo com homem, né? Se ele é um homem latino não jovem, são 63, mas se ele é jovem, é 35 NNT. Isso fala da eficácia da PrEP, né? Então ela tem a capacidade de realmente evitar esse desfecho, mas fala também da incidência. O NNT é só tão baixo porque a chance dessa pessoa, ao longo do tempo, de se infectar pelo HIV era muito alta. E esse daqui é um trabalho de custo-efetividade. Um pouquinho, mas dúvidas. Claro. Então, ele está mostrando nessa análise preditiva, por exemplo, pelo que eu estou entendendo, que nesse quarto, que é homem hispânico, sim? Esse HMSM é o homem hispânico. Tá, o homem hispânico, o homem hispânico gay tem menor chance de encontrar o HIV, uma das menores. É isso? Ele está dizendo aqui, né, que o homem hispânico gay usando PrEP, a cada 63 pessoas usando PrEP, uma não se infecta pelo HIV. A gente precisaria ver, de fato, a incidência do HIV nessa população, né? Eu não sei se outras coisas estão sendo levadas em consideração, como, por exemplo, a efetividade da PrEP nessa população. Porque do mesmo jeito que você... Então, eu fiz, assim, um pensamento inverso. Se é muito fácil, né, para um homem preto gay encontrar o HIV e, portanto, 10 usuários já faria uma significativa diferença, já estaria resultado, inversamente proporcional, o homem hispânico não encontra, ou encontra 6 vezes menos na probabilidade. Nessa análise aqui, né, a gente parece, ou mesmo comparando jovem com jovem, né? Ou mesmo, né, é o dobro, a chance seria como se fosse o dobro. Eu acho que não dá para fazer essa leitura total, né, porque ele não está dizendo a incidência, mas sem dúvida nenhuma que a incidência é um dos fatores que impacta no NNT da PrEP nessas populações, né, que tem a ver com a chance disso. Augusto, seria mais ou menos como se o NNT fosse inversamente proporcional ao risco relativo, né? Então, e aí considerando isso, se ele é inversamente, é interessante aqui que seria o homem hispânico, seria o que menos probabilidade haveria de encontrar naturalmente, né, o contágio. Na verdade, só nessa comparação entre grupos. Na comparação negros e hispânicos. É que a gente aqui não está vendo, por exemplo, os homens brancos. Aqui o homem branco está misturado com o homem negro e o homem hispânico, né?
Então, provavelmente eles são uma proporção importante desse grupo aqui, né? Mas, sem dúvida, negros em relação a hispânicos, a gente vê uma desproporção, né? Muito significativa, né? E tem esse trabalho, não me lembro se fala exatamente disso, mas tem outros trabalhos que entendem que a chance do homem negro gay se infectar pelo HIV, ela não se explica completamente com as práticas, né? Porque não tem a ver só com as práticas que ele individualmente faz, mas como está aquela infecção, né? E como está o acesso ao tratamento àquela infecção na população, nas pessoas que ele se relaciona. Então, um pouco, né? Um pouco quantas vezes ele joga o dado, né? O dado do homem negro tem mais ladinhos que fala, você se infectou pelo HIV. Mesmo que ele jogue uma vez só, ele, né, a chance dele acaba sendo maior do que comparativamente com outras. Eu não sei, Augusto, como que é o cálculo aqui, mas uma das coisas da biologia do vírus, né, que em relação a presença de receptores, a expressão de receptores do CD4 e CXCR5, ela é diferente entre as etnias. E aí você tem uma relação de qual é a dose infectante para cada etnia. No caso, como a raça preta, negra, não sei agora como se diz, o mais correto, é que há uma expressão maior de CD4, CXCR5, o que torna, digamos assim, é mais fácil o vírus encontrar o receptor do que nos asiáticos, por exemplo. Claro. Eu acho que isso pode ser parte de uma explicação, né? Não, logicamente que tem muitas outras coisas, mas também deve ter em relação à biologia, né, do vírus também, porque tem as características étnicas dos hospedeiros, né? Total. Mas é que também nas populações miscigenadas, né, isso talvez... No Brasil fica difícil, né, de fazer um estudo desse. Mas eu não sei se a gente tem, por exemplo, tem estudos de NNT aplicados para o Brasil, mas eu escolhi esse exatamente porque ele traz essa diferenciação dos grupos, né? Posso passar para o custo-efetividade? Custo-efetividade, às vezes, é uma coisa, é um trabalho meio complexo, assim, né? Esse é feito para a população brasileira, e eu trago aqui um gráfico dele só, que é esse mapa de calor, né? E ele leva em consideração, aqui na vertical, a incidência do HIV, e vários valores de incidência do HIV, aqui 0,4 por 100 pessoas ano, 1,7, 3, 4, até 8,8. E aqui a efetividade da PrEP, né? Não a eficácia, mas a efetividade. Não só a medida de quanto a droga funciona, mas quanto aquelas pessoas vão pegar a droga, usar a droga, né? Tomar a droga que o sistema vai conseguir oferecer, né? Então, ela considera são valores menores do que valores de eficácia, né? E essa cor, né, o verde e o laranja, ele diz, para cada uma dessas incidências com uma certa efetividade da PrEP, quando a PrEP é custo-efetiva ou não é custo-efetiva. Custo-efetividade aqui é quando o valor incrementado nas políticas da PrEP, o quanto se gasta mais por pessoa para dar PrEP, quando ela é menor do que o PIB per capita naquele país, né? Então, mesmo que a incidência do HIV fosse muito baixa, né, ou mais baixa, tipo 1,7, ou mesmo que a efetividade, a eficácia efetiva da PrEP seja baixa, do tipo 22%, mesmo assim, a custo-efetividade da PrEP. E quanto maior foi
prescrição, mais custo efetivo vai ser, né? Além disso, aqui foi utilizado um comparador, que era o preço da PrEP naquela época, né? Isso também é alguma coisa que faz variar a custo-efetividade. Quanto mais barata fica a droga, menor maior melhor é a relação custo-efetividade da intervenção, né? Oi? Vou falar um pouquinho agora sobre a prescrição e acompanhamento da PrEP, segundo o PCDT brasileiro. A PrEP no Brasil, ela é oferecida para algumas populações prioritárias, né? Que são gays ou outros homens que fazem sexo com homens, pessoas transexuais e as trabalhadoras e trabalhadores do sexo, além das parcerias sorodiferentes, né? Na verdade, para pessoa soronegativa para HIV, que se relaciona com parcerias vivendo com HIV. Além disso, o critério de indicação é que ela tenha relações sexuais anais ou vaginais, né, penetrativas, tanto receptivas quanto insertivas, sem uso de preservativo, né, utilize preservativo menos do que 100% das vezes, ou que ela tenha episódios recorrentes de infecções sexualmente transmissíveis, outras, ou que ela faça uso repetitivo de profilaxia pós-exposição ao HIV. Então, essas três indicações, na verdade, mostram que de fato, essa pessoa está vulnerável para a infecção pelo HIV nos últimos tempos, né? Essa última indicação, ela é relativa, ela tem uma pergunta para as pessoas vivendo, parceiras de pessoas vivendo com HIV, né? Porque se I igual a I, né, indetectável igual intransmissível, e é negligenciável o risco residual, né, é zero chance. E essa é a comunicação que a gente deve fazer, se a pessoa tiver com carga viral indetectável, não haveria necessidade da PrEP, né. Por outro lado, eu acho muito interessante da PrEP a possibilidade dela estar nos acordos sexuais, mas dela ser alguma coisa que a pessoa faz por si e ela mesma sabe que fez, né? Então, dividir essa responsabilidade da não transmissão entre o casal não fica só com a pessoa vivendo com HIV, mas pode ser também feita pela pessoa que não vive com HIV, né? E esse daqui são o segmento dos usuários da PrEP, né? A pessoa que está em PrEP, ela vai antes de iniciar a PrEP, em toda consulta trimestral, ser avaliada para sinais e sintomas de infecção aguda pelo HIV, o que talvez seja uma coisa difícil, né, em tempos de Covid, né, porque muitas das características de infecção aguda poderiam ser características de uma infecção qualquer, né, avaliar o peso do paciente, né, acompanhar essa variação, avaliar eventos adversos que ele possa ter tido nesse tempo de uso, avaliar a adesão, né, porque a gente sabe que se a pessoa não utiliza a PrEP, ela não funciona, né, avaliar as exposições que ela tem para entender se realmente faz sentido seguir utilizando PrEP, por exemplo, avaliar, então, né, no final desses dados e também levando em consideração o resultado dos exames que a gente vai ter, se faz sentido continuar a PrEP e então dispensar o antirretroviral após prescrever. Desculpa, em toda consulta, ela tem que fazer um teste para HIV e tem que confirmar que está soronegativa para HIV. Eu não falei naquele momento, né, mas na verdade, uma das questões da pessoa utilizar a PrEP estando com uma infecção pelo HIV é que a PrEP é um tratamento para HIV pela metade, né? Então, a pressão seletiva que essas drogas vão estar fazendo no vírus pode facilitar a emergência e a seleção de mutações que confiram resistência para essas drogas. Então, é sempre importante testar e ter essa documentação, né? E orientar o paciente para isso, né? Para que ele entenda que ele é mandatório se testar para HIV com frequência enquanto se utiliza a PrEP.
E qual é a segunda consulta? Quanto tempo depois? Então, a primeira consulta é seguida por uma consulta após um mês. Então, entre a primeira e a segunda consulta, decorre um mês. Entre a segunda e as subsequentes, são normalmente 3 meses. Durante a pandemia, virou 4 meses, né, para tentar diminuir a circulação dessas pessoas nos serviços de saúde. Tá. Eu pensando que o paciente ele pode ter uma exposição, ele ainda, o teste HIV, ele é feito por ELISA ou ele é feito por PCR? Ele é feito um teste rápido. Além de, né, as tentativas de se evitar dar antirretroviral PrEP para pessoas que estão vivendo com HIV é entender quanto tempo faz da última exposição dela, e se ela teve uma exposição em menos de 72 horas, aconselha se encaminhar para a PrEP, né, e talvez utilizar a PrEP durante 30 dias e depois começar a PrEP, né. Uma das ideias que se pode ter em relação a isso é talvez começar todo mundo com um esquema, com uma terceira droga e confirmar no final, né? Mas os estudos que implementaram a PrEP no Brasil, tipo o IMPrep, eles testaram a segurança de se dar no mesmo dia, né? Porque a gente sabe que quem quer utilizar PrEP e tem indicação para utilizar PrEP, tem mais chance de se infectar do que quem não tem, né? Então, diminuir o máximo essa fila de espera e o tempo entre o desejo e o início é importante também para reduzir infecções, né? Porque Mas isso... eu estou pensando, Augusto, assim, estrategicamente falando, logicamente estou aprendendo tudo isso agora, mas eu penso assim, ó, considerando os 2 meses de janela imunológica, eu penso que estratégia, não desconheço os estudos, mas seria interessante começar com PrEP e depois você tirar um medicamento e virar PrEP. Eu acho que isso pode ser avaliado um pouco caso a caso, né? Mas é que também você utilizar nos estudos que foram feitos, isso é um evento que aconteceu, né? Um percentual pequeno, mas é um evento que aconteceu. Quando você, abaixo de 15 dias de uso, teve zero, aparecimento de zero resistência, né? Entre 15 e 30, tem alguma... Tem alguma possibilidade disso acontecer, né? Tipo a M184V, que é da entricitabina, né? É porque você vai aumentando o risco pelos dias, né, de exposição. Sim. Exatamente. Mas não tem algum estudo que começa com PrEP? Acho que sim, deve haver. Que começa com PrEP e depois de 2 meses que vira PrEP continuado. Que troca, então, não sei, né? Na recomendação do PCDT, ele diz, se houve uma exposição em menos de 72 horas, avalia-se, encaminha-se para PEP, né? Ou prescreve-se PEP. Realmente é nebuloso, né? Se a pessoa teve uma exposição há 7 dias, não vai se... Não vai se saber, né? A questão é um pouco... Ou você poderia, sei lá, né, fazer uma testagem um pouco seriada, né? Você vem um mês atrás, eu não te prescrevo, daí você vem no mês seguinte, eu te prescrevo. Mas também a gente não consegue controlar que não vai acontecer uma exposição nesse último mês. Eu penso assim, aí você deixaria a pessoa descoberto, mas eu acho que pelo custo-benefício e risco efetivo, que seria interessante, né, para você não fazer, não pressionar uma seleção em relação a isso, e, como você disse, né, que as pessoas que já têm uma tendência à PrEP podem ser mais suscetíveis, e aí você está fazendo um tratamento, né, meia perna por 2 meses, aí você, deu positivo agora, aí a pessoa já está já passou-se um mês. Sim. Eu acho que eu acho que essa é uma preocupação, né? Uma outra coisa que ainda tem mais estudos para sair, mas o usuário de PrEP, ele pode fazer anticorpos
com um pouco de atraso, né? Então, você tem alguns casos porque tem vários testes para o HIV, né? Com anticorpos e Antígenos. Desculpa. Antígenos. E anti-antígenos, exatamente. A gente, no teste rápido que a gente faz, normalmente o de 4ª geração, é anticorpo e antígeno, né? Uhum. Isso ajuda também a diminuir a janela sorológica. Talvez fazer PCR quantitativo do RNA fosse o mais, né? Mas imagina o custo para você fazer um PCR em tempo real. Exatamente. Então, é um pouco a escolha, né? E se tolerar esse risco residual da pessoa estar numa infecção pelo HIV tem a ver também com os constrangimentos de conseguir implantar outra estratégia, né? Mas eu acho que é um questionamento que realmente tem que ter. Eu acho que é um dos mais sérios que a gente tem que ter em relação à PrEP, né? Que é a possibilidade né, é uma das mais sérias, sim, e é uma das assim mais impactantes, né? Mas assim, o que a gente tem no mundo hoje, com certeza, é que quanto menos pessoas vivendo com HIV, menor será o número de possibilidade de seleção de resistência, né? Então, mesmo que a PrEP, nos pacientes que poderiam se infectar, que poderiam estar infectados, ela facilite isso, né? Ela facilite a emergência dessas infecções. Se tiver menos gente se infectando pelo HIV, de maneira geral, você vai ter menos seleção de mutação de resistência. É que eu fico pensando assim, numa estratégia em que eu espero que as pessoas que têm uma alta adesão, porque a gente está ainda numa baixa adesão, mas havendo uma alta adesão, seria interessante essa entrada como uma estratégia medicamentosa, que entre, mas que quanto mais pessoas entrarem, maior você começa a ter resultados, né, indesejáveis. O evento raro vira um número... Passa a ser apresentado com uma certa frequência, Exato. né? Porque o objetivo é que a gente aumente essa adesão, então seria intenso, né? Fico pensando, porque resistência me interessa muito, né? Super. Eu tenho uma pergunta para o Augusto. Ali, quando a gente estava falando dos segmentos populacionais prioritários, né, e da exposição dessas pessoas ao HIV, então não se considera, então, sexo oral desprotegido, porque a probabilidade de transmissão, então, como posso dizer, insignificativa para a PrEP? Significante? A transmissão do HIV por sexo oral é muito baixa, né? É um evento que provavelmente pode acontecer, mas se ele acontece numa proporção muito pequena. Eu não sei o que, por exemplo, acontece nos lugares né, que se prescreve PrEP, mas eu entendo que grande parte que não se costuma prescrever PrEP por sexo oral sem uso de preservativo, né? Então, estritamente, segundo o PCDT, não. Mas eu entendo também que a PrEP ela é importante, né? Não só ela cria impactos não só na diminuição efetiva dos números de novos casos de HIV, mas ela modifica vivências de vida, né, sexuais, que são marcadas por muito medo em relação ao HIV, né? E muitas pessoas que utilizam preservativo na penetração em 100% das vezes, né, normalmente homens gays, morrem de medo dessa exposição no sexo oral, por exemplo, né? Então, eu acho que é um uso também, né? Mas aqui é um pouco difícil de enquadrar, né? E mulheres também é um pouco difícil de enquadrar, né? Se você é uma mulher que transa com várias pessoas, não em troca de dinheiro, né?
você consegue entrar em PrEP, né? Eu acho que depende um pouco da sensibilidade do prescritor, entender as vulnerabilidades específicas daquele caso, né? Os segmentos populacionais são um guia, e são o foco da política pública, né? Mas eu conheço, por exemplo, uma prescrição de PrEP que foi para uma menina que vive um relacionamento soro diferente com uma outra menina. Então, é um relacionamento homossexual, né, lésbico, assim, e que a gente entende que a chance da infecção pelo HIV é muito baixa. Sendo a outra, tratando-se, estando com carga viral indetectável, minúscula. Mas naquela, a infectologista que prescreveu entendeu também o impacto que isso tinha para a menina soronegativa em se relacionar em conforto na relação dela, né? Entendi, obrigada. Mas eu acho um questionamento super, super importante, né? Aqui, por exemplo... Você acha que seria mais psicológico? No caso dessas meninas, eu acho que é psicológico. E eu não acho que um evento psicológico é uma razão menor, né? Porque a prevenção combinada ela tem que satisfazer as necessidades sexuais, as necessidades de prazer, né? Mas ao mesmo tempo eu também discutiria isso com ela, né? Mas você entende o baixo risco disso, né? Talvez um risco maior quando relacionado com secreção de menstruação, né? Mas enfim, a gente não tem esse código, no boletim brasileiro, a gente não tem esse código. Relação por via sexual entre mulheres, né? A gente tem homens heterossexual e homens homossexual, mas no Rio Grande do Sul até tem até mostra essa diferença. Mas é um número pequeno, né? E é uma suposição, porque a gente nunca sabe aonde que aconteceu a infecção, né? Mas além do teste para o HIV, ela tem que ser testada, a pessoa tem que ser testada para sífilis em todas as oportunidades. Ela deveria ser rastreada para a identificação de outras ISTs, como clamídia e gonorreia, em vários sítios, né, oral, orofaríngeo, né, anal e uretral, genital. Por biologia molecular, seria o padrão ouro, né? Como é feito nos estudos, né? De PrEP, mas que na maior parte do país não tem essa disponibilidade, né? De PCR para essas ISTs. Ela tem que ser testada para hepatite B, preferencialmente, né, vacinada para hepatite B, ou confirmada que ela tem imunidade para hepatite B. Ela tem que ser testada para hepatite C em todas, né, as oportunidades. Além disso, a maior preocupação que se pode ter com o uso do tenofovir tem a ver com a função renal, né, com a potencial nefrotoxicidade. Então, o monitoramento da função renal é super importante, tanto a avaliação de creatinina, ureia, né, e o cálculo do clearance de creatinina, né, além de medir a quantidade de proteína que a pessoa excreta, tanto durante o dia ou em amostra isolada, né, isso às vezes é meio discutido, se você tem que medir durante todo o dia, a pessoa ficar coletando 24 horas a urina, ou se a amostra isolada é mais eficiente, né, porque é mais simples, e enzimas hepáticas, tipo ST, ALT, que normalmente não tem impacto na PrEP, mas as populações usuárias de PrEP são usuárias de outras drogas, né? Drogas recreativas, ou álcool, ou drogas
de suplementação, né, para academia, sei lá. Então, ela sempre faz parte. E, no caso das pessoas que podem engravidar, testar para gravidez, preferencialmente, se ela não quer gestar, ter um método anticonceptivo, né. Em relação aos efeitos adversos da PrEP, aqui tem essa meta-análise, né, de vários estudos da PrEP, comparando, porque a PrEP foi provada sempre em estudos com esse desenho. Algumas pessoas tomando PrEP oral real, truvada, e outras pessoas tomando placebo, né? E quando se compara os dois grupos, para eventos adversos mais sérios, não há diferença estatisticamente significante, PrEP e placebo. As pessoas usuárias de PrEP podem apresentar, e comumente apresentam, sintomas gastrointestinais ou cefaleia, né? Talvez não completamente explicados pelo uso do medicamento, ou pelo uso, talvez, de qualquer medicamento, mas que costuma passar ao longo do tempo. E no caso desse trabalho, mesmo a variação de creatinina não se percebeu quando se comparou PrEP controle, né? Uma parte das pessoas vivendo com HIV, a gente sabe porque usa tenofovir há mais tempo, tem perda de função renal com o uso de tenofovir, né? Mas esse evento, ele realmente foi muito raro nos estudos com pacientes que tendem a ser pacientes jovens, pacientes sem outras comorbidades, né? Então, não é a grande preocupação da PrEP, né? Nem as fraturas, né? Porque a PrEP, ela pode ter, o tenofovir pode ter um impacto mitocondrial, né? Uma toxicidade mitocondrial somente nessas células do túbulo proximal. Então, pode haver perda de proteína, né, na urina, e essa é uma das medidas, né, a variação da creatinina, o aumento da creatinina sérica e o aumento da proteína na urina. E as outras ISTs, né? O questionamento sobre a compensação de risco é sempre muito quente nos diálogos sobre PrEP, e é importante que eles não impactem na não prescrição da PrEP, mas na atenção para as outras ISTs, né? A PrEP é uma forma de aumentar o rastreio dessas outras ISTs. Então, esse trabalho também traz resultados de muitos trabalhos de usuários de PrEP, tanto homens quanto mulheres, e ele avaliou a prevalência e a incidência de uma série de ISTs. A prevalência, então, no momento imediatamente antes das pessoas entrarem em PrEP, e a incidência ao longo do ano de uso da PrEP. E a gente já tem valores muito altos de prevalência, né? Clamídia em qualquer sítio, em cerca de 10,6% de prevalência, né? Principalmente ano retal. Gonorreia também, 11,6%, também principalmente ano retal. E sífilis, 5,9%, né? Em qualquer estágio. Se a gente levar em consideração essas três bacterianas, clamídia, gonorreia e sífilis, 23,9% das pessoas foram diagnosticadas no momento de iniciar a PrEP com alguma dessas ISTs. Mas a incidência também é bem alta, né? Então, no decorrer de um ano, 21,5 pessoas a cada 100 tiveram diagnóstico de clamídia, 37 de gonorreia e de sífilis 11,6, né? Se a gente leva em consideração as três, 72,2 pessoas ano se infectaram por alguma outra IST enquanto utilizavam PrEP. Super importante dizer também que, né, talvez cada trabalho vai apresentar melhor isso, mas isso não quer dizer que 72,2% das pessoas que eram usuários de PrEP se infectaram, mas a gente teve 72,2 eventos a cada 100 nesse grupo, né? Porque várias dessas infecções foram repetidamente na mesma pessoa, né? Então, tem
a gente não fica claro. Por episódio e não por indivíduo? Então, é por episódio. Mas aí dá um viés bem interessante, né? Parece infecção hospitalar. Sim, eu tenho um gráfico que eu poderia ter. Coloca assim, é indivíduo, não é episódio. Aí já dá uma baixada na situação. Porque na verdade você tem um gráfico que eu vi ontem numa apresentação, eu podia colocar também, mas que é de um trabalho desse só, né? Que aqui tem 16 trabalhos no total, por exemplo, mas que você vê que 25% das pessoas tiveram 50% das novas infecções, adquiriram 50% das novas infecções. Então, baita viés para você, porque se você vai trabalhar comportamento e ação, você não tem que trabalhar indivíduo, não é? Exatamente. Não é? Entender esses agrupamentos, né? Que características poderiam facilitar isso, né? Sim, porque sempre fica naquela, e aí, quem representa o quê, né? Talvez nos próximos estudos mexer um pouquinho no delineamento, né? Assim, esses aqui você tem muitos trabalhos, mas cada um com um certo desenho, né? E normalmente é difícil você tem pouquíssimos trabalhos que, por exemplo, avaliaram pessoas durante um ano rastreando ISTs na frequência que o usuário de PrEP rastreia, e depois um ano rastreando frequências de ISTs na pessoa em PrEP, né? Para conseguir determinar exatamente essa mudança de comportamento no uso da PrEP, né? Essa mudança ela não é provada, né? Nos estudos da PrEP Brasil, que foi a PrEP antes de iniciar a PrEP no SUS, aqui no Brasil, a gente teve um número constante um relato constante de uso de preservativo e um declínio de uso um declínio de número de número de parceiros, né? Então, o comportamento de risco, a mudança de comportamento seria em relação a usar preservativo e número de parcerias, né? Mas esse desfecho que nos informaria sobre isso são as ISTs, né? Isso a gente tem pouca informação, por exemplo, na PrEP SUS tem pouca informação dessas ISTs mais incidentes, que é a clamídia e a gonorreia, né? A gente normalmente faz avaliação sindrômica, descobre quem era o quê, né? Enfim, além de não valorizar em outros locais, né? Tipo proctites ou orais, né? Essa compreensão de que um número grande de pessoas vão ter assintomaticamente, muitas vezes, infecção por clamídia gonorreia em orofaringe, enfim, nos fala também que a pessoa já estava exposta a essas ISTs, já que o sexo oral é muito raramente utilizado preservativo, né? Mas aí é que tá, é que é um viés lamentável, porque a gente poderia, a gente falou assim, você falou, né, agora há pouco, expôs, que as pessoas que são sorodivergentes têm muito medo do sexo oral, por exemplo. E aí, isso muda no fato da pessoa estar sob o uso de PrEP, e aí isso impactaria individualmente, né? Sim. Eu acho que a gente tem um aumento dessas ISTs que ela é bastante anterior ao advento da PrEP, né? E ela pode estar um pouco mais relacionada ao momento que a gente passou a tratar eficazmente o HIV. O Esper Calas fala um negócio muito interessante, porque ele se irrita um pouco com esse papo de compensação de risco, ou de número de novas ISTs, que ele fala assim, eu trocaria facilmente uma clamídia, um HIV por uma clamídia. A gente não pode entender a existência desse evento, né, ou dessa mudança de efeito como a mesma coisa. E, na verdade, como que a gente pode sofisticar as nossas intervenções em ISTs através dessa, né? Porque
clamídia e gonorreia está aí, sífilis também, e ela conseguiu pouco, ou ela não impactou na vida social, ou enfim, pessoal das pessoas, como o HIV impacta, né? Então, é importante, na verdade, a gente pegar carona mas eu acho assim, conhecer os reais números, inclusive para as campanhas, para a conscientização, para a gente realmente entender e não ficar nesse viés, entende? Eu entendo assim, realmente a gente não está trocando, mas nós temos que conhecer o real número e a partir dele como que vamos trabalhar, né? Sem dúvida. Fazer uma consideração. Talvez a gente não tenha como fazer uma comparação tão lúcida por conta dos dados terem os vieses, mas me faz pensar o seguinte: tem gente que defende que o uso da PrEP com uma maior exposição aumentaria a incidência de STs e de transmissão de STs. Mas com o viés relacionado às visitas médicas, monitoramento e tentativa de cadeia de transmissão, qual balança pesa mais? Muito interessante pensar sobre isso. Talvez a gente ainda não tenha essa resposta, mas isso é uma provocação para nós. E outra coisa que eu fico pensando também, quando essas induções que o pessoal pensa, gente, para você entrar na PrEP, você já tem que ter um perfil, você já tem que estar dentro de um screening, então você não vai mudar o comportamento de ninguém, você vai apoiar o comportamento da pessoa que já tem esse comportamento, então você precisa passar pelo screening e falar assim, olha, essa é a realidade, como que vamos trabalhar essa realidade? E não a partir disso, agora vai se aproveitar de uma realidade. Exatamente. Eu não sei como é que isso entra na cabeça, entende? Mas super entra. Eu acho que essa foi a discussão do início da década, era essa discussão, e ela atravancou o espalhamento, né, da PrEP, a implementação da PrEP, né, porque a gente já tem evidência robusta há 10 anos. Eu vou passar agora, eu fiz uma pergunta no Hepato AIDS para uma menina que chama, uma pesquisadora super importante, mas que é uma menina, assim, Vivian Avelino, e ela estava apresentando sobre sífilis, e eu perguntei sobre o que ela entendia que a PrEP podia impactar nas outras ISTs, por exemplo, a sífilis. E ela falou isso daqui. Eu queria agradecer a pergunta da pessoa que falou sobre PrEP, porque PrEP é uma forma da gente ampliar a testagem. Na verdade, existe uma grande preocupação de compensação de risco das pessoas em PrEP, vai virar geral, vai virar a galinha do mundo, né? Normalmente, as pessoas em PrEP, selecionadas para PrEP, já tinham uma exposição sexual de altíssima vulnerabilidade, pouca coisa muda com o uso da PrEP, né? Em termos de aumentar o risco, aumentar a vulnerabilidade. Porém, muda drasticamente o acesso da pessoa à testagem, né? Então, ela passa a ter consultas a cada 4 meses, nas quais ela vai ser testada para sífilis todas as vezes, vai ser testada para hepatite C, vai ser vacinada para hepatite B, vai ter acesso em muitos dos serviços também a exames para gonorreia e clamídia por biologia molecular, mesmo nos casos assintomáticos, né? Então, sim, PrEP é uma porta de entrada excelente para testagem de pessoas vulneráveis. Eu adorei a resposta dela. Lavar a alma de muita gente, né? Assim, eu fiz essa pergunta também, porque para os infectologistas que estavam nesse congresso também ouvirem isso, né? Porque muitas vezes você entende mal, né? Entende mal aquele slide atrás, né? Assim, e acaba precipitadamente achando, então não vou dar PrEP, porque para tentar modificar o comportamento de outra forma, né? Tipo, reduzindo o número de parceiros, tipo, abstinência. Da ideia de, assim, suscitar um comportamento a partir de, mas se você entende que existe uma triagem de entrada, essa triagem já demonstra qual é o comportamento.
Senão você não entraria na PrEP. Você vai falar, quem está na PrEP? Não é assim, né? Claro. Não, e é importante que haja essa triagem, né? Porque naquele gráfico de custo-efetividade que eu mostrei, ele mostrava, se a incidência é 0,4 pessoas ano, não é custo-efetivo. E essa é a incidência da população geral no Brasil, né? 0,7, 0,4. Olha, Mas... vou fazer para vocês uma coisa. Eu penso assim, ó, por exemplo, hoje eu estava dando aula de Cândida, né? Quando a gente fala de HIV, a gente fala de bastante Cândida. Gente, o custo de uma infecção por Cândida, aqui no Brasil a gente não tem os custos, mas nos Estados Unidos, é 250 mil reais um evento, eles calculam. Então, eu fico pensando assim, considerando depois o que a gente vai ter em um futuro, eu não sei como é que a gente precisa. Eu falei aquele dia para você, a gente precisa fazer aqui em Pelotas, né, os custos efetivos que, né, tem espaço. A gente não tem espaço para isso, porque eu penso o imunocomprometimento, a gente vai pensar em infecções fúngicas, e aí o negócio vai ficar muito caro, né, Guilherme? Vai ficar abrasivamente caro. Então, eu acho que já justificaria, né? Uhum. Exatamente, nem se você não, mesmo se você não considerar diminuição o aumento de expectativa de vida, né, diminuição de mortalidade dessas populações, se levar em consideração o custo do sistema, só o custo, né? Vamos ser assim numéricos. Quanto que custa uma internação para você resolver uma fungemia, por exemplo? Nossa. Uhum. E aí quanto que você vai ter fungemia? Não é qualquer momento, né? Entende? Então eu já penso assim, nossa, o chute do balde é muito severo. Sim. Né? E foi isso que essas 3 localidades pensaram, né? É por isso que eu tinha a ideia com você, da gente falou aquela vez, que uma das coisas, aproveitando, que na Liga nós temos um braço das pesquisas que a gente ainda não efetivou esse braço, né? De que, por exemplo, a gente fizesse um rastreamento do custo dos pacientes. Quanto foi o custo como é que foi o decurso dos pacientes HIV positivos em Pelotas? Como é que foi né? Quanto que custou? Vamos dizer assim, o independente, a pessoa, vamos trabalhar números. Uhum. Qual que é o impacto para as contas públicas? Assim, custa essa pessoa? Ela fez tantas infecções, né? Como é que estava o CD4, infecção, como é que, porque tem as evasões, aí ela fez uma infecção, quanto que custou? Quanto que essa pessoa está custando? Posso fazer uma observação a respeito da nossa experiência aqui na enfermaria? Uhum. É um pouquinho variável, mas eu diria que assim, a gente tem em torno de 20 pacientes internados, varia de uns 15 a 20 e poucos, pelo menos 10, 12 são soropositivos, e quase que invariavelmente chegam já em quadro de AIDS, né? Uhum. Todo paciente aqui ganha líquor, tá? 90% precisa de tomo e ressonância, que é muito mais sensível, que a gente está lançando mão disso. A maior parte deles usa a medicação de alto custo, a Zanfubê, os complexos lipídicos. Eu diria assim que é difícil mensurar, eu precisaria retomar, mas pelo menos 1/3 acaba passando por UTI em tempo prolongado. É bem caro, bem caro. E por isso que a gente faz um curso que você tem um custo anual de 250 mil reais. É só ver quantos dias a pessoa está internado, qual foi o custo da internação, porque temos, né, as tabelas SUS, você calcula aquilo lá, e você vai assim, quanto que custa o paciente HIV positivo? Isso indiretamente, se você não for pensar o que ela custa em termos depois de reabilitação, em termos de aposentadoria, de inutilidade econômica, a pessoa não está produzindo, né, para a sociedade, é a ponta do iceberg. Mas eu acho assim, que essa ponta do iceberg, ela é bastante gritante. Por quê? Porque a estratégia do SUS não é social, é o que o SUS paga, quanto que custa efetivamente para o Ministério da Saúde. Agora, se vai depois cair no INSS, aí é o problema do INSS. Mas o custo, quanto que o Ministério da Saúde
despende desse paciente. E eu acho que aqui em Pelotas a gente poderia fazer esse trabalho. Acho né? que sim, eu acho que é super importante, né? Eu acho que é ele que justifica as intervenções que muito possivelmente tem um custo muito menor, né? Inclusive, a gente poderia muito bem mudar esses gráficos em relação quando você fala assim, quanto vale a pena? Quanto vale a pena um paciente a menos? Quanto custa esses 250? Vou supor, você tem uma adesão de 50. Quanto que esse paciente, quanto que custou esse projeto anualmente? Tanto. Quanto que você efetivamente retirou? Tanto. Quanto que custaria esse paciente? Uhum. Esse paciente cobre as despesas de todo mundo? Cobre. Exatamente. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Acho que a gente tem que fazer uma análise preditiva em relação a isso, sabe? Chegar e falar assim, pontualmente, só o Ministério da Saúde. Agora, porque se a gente for, Guilherme, para toda a história, né, do INSS, aí a gente vai se perder, né? Aí é muito, muito relativo. Mas Claro. eu acho que quanto que custa, quem é que faz a campanha? O Ministério da Saúde. Quanto que esse paciente custa? Né? Uhum. Não, e isso E a tem gente tem que fazer tabelas mais ou menos estruturadas já, né? A gente tem as tabelas, a gente tem os históricos. Então, tipo assim, quanto que custa um paciente HIV positivo? É assim, somando tudo por comportamento, por evasão, por não sei o que, porque daí tem, né? Tudo acontece. E aí fala assim, quanto que custou nesse número de pacientes? Qual é a média de custo de internação e atenção, tudo isso que o Guilherme está nos apresentando aqui? Gente, é muito caro. Vamos montar essa força-tarefa aí para. É uma força-tarefa mesmo. Para discutir isso. Né? Porque eu acho que um curso que eu gostaria muito de fazer de gestão pública, sabe? Porque a gente precisa trabalhar gestão pública. Sim, assim, e a gestão pública precisa da ciência respaldando, né? Não pode ser uma gestão só na... Números. Exatamente. Números. Deixa eu mostrar uns números lindos aqui. Vamos ver números. Essa é uma apresentação desse Don Kolbe também, que é um super especialista em HIV, australiano, e ele apresentou aqui nesse simpósio de HIV em Bangkok os dados da Austrália, da região de New South Wales, de São Francisco e de Londres. Na Austrália, no período de 1 ano, eles tiveram uma queda de 32% de novos casos de HIV. Em São Francisco, no intervalo de 5, também tem uma queda de 50% desde que a PrEP começou a ser disponível, e em Londres também aparece isso, né, uma queda de 50% entre 2015 e 2018. Mas São Paulo também mostrou isso, né? Esses são os casos de notificação de infecção pelo HIV com mais de 13 anos, por via sexual, né, por segundo categoria de exposição. E a gente vê aqui sexo entre homens que fazem sexo com homens, é onde aparece, a partir de 2017, né, depois de 2017, essa queda do número de novos casos, que não é só a PrEP, né, sem dúvida nenhuma, é o diagnóstico, é o tratamento como prevenção, mas que não se verifica nos outros grupos, como mulheres em sexo heterossexual ou homens em sexo heterossexual, né? E em homens que fazem sexo com homens teve uma queda importante, né? E acho que no Brasil uma alta importante, né? Sim, ela é desproporcionalmente maior, né? Corrigindo, né? A prevalência que a gente tem de HIV em São Paulo, em gays e outros homens que fazem sexo com homens, é em torno de 25%, né? Na verdade, em todas as grandes capitais, é mais de 20%. Então,
sem dúvida, né? Mas um pico muito importante, a gente tem um pico muito importante de 2006, e eu não sei se é pelos diagnósticos, eu não acompanho, e em 2015, né? Duas exponenciais que mudam drasticamente a rota. E isso tem a ver só com o diagnóstico? E você diz na linha mulheres hétero? Não, no azulzinho claro, que é homens que fazem sexo com homens. Percebe? Em 2006 parece que você tem uma mudança, porque ele faz um comportamento que ele segue, parece que ele está seguindo uma tendência. Aí, em 2006, ele dá uma alavancada. E aí, em 2015, ele dá uma outra alavancada, percebe? Existem dois pontos ali que parece que mudam o decurso da curva, o que não acontece com os demais. Sim, eu acho que tem uma coisa que São Paulo, ela notifica HIV antes de 2012 e 13, né? Isso já tinha notificação obrigatória no estado antes. E, então, o diagnóstico, o caso de notificação, sempre tem muito a ver com a política de diagnóstico também, né? Ter base no diagnóstico, num certo sentido, pode ser bom, de que a gente está comendo menos bola, né? A gente está descobrindo infecção pelo HIV antes. Não sei interpretar se, de fato, há mais transmissão nos últimos anos, né? O diagnóstico pode ser um reflexo de transmissão, mas pode não ser, né? Pode ser, com certeza, um reflexo de acesso à testagem, né? Mas, no caso, eu queria assim, conhecer um pouquinho do histórico para saber o que aconteceu em 2006, que teve essa tendência. Ok, Amanda. Entende? O que aconteceu em 2006? Eu desconheço esse histórico. Tem uma situação pontual ali que muda, alguma coisa muda. Eu também não tenho certeza, né? Eu chutaria política, né? Política por exemplo, não está em 2006, né? Ou no Brasil, acho que não está em 2006, mas a testagem estar na UBS, não estar mais só nos centros específicos para isso, ampliou, né? Então, Porque é interessante saber que, a partir de 2007, 2016, 10 anos depois, essa curva que tem um comportamento de uma exponencial violenta, parece que agora ela está corrigindo. Então, é importante saber o que ela está corrigindo, né? Sim. Eu não sei. Aqui, por exemplo, 2012 é o tratamento para todos, né? Isso provavelmente tem um impacto também de diminuição, né? Não de aumento, né? Mas tratamento para todos provavelmente... Mas 2012 ele tem um aumento, ele muda a rota de novo e sobe, né? Talvez o aumento dos diagnósticos. Aqui também, a gente podia talvez explicar por diminuição de diagnósticos, né? Tinha que ter uma tabelinha de quantos testes foram feitos naquele momento para a gente... Porque a gente precisa, assim, parece que está vendo uma correção, mas a gente tem que saber o que é que fez, o que está corrigindo. Porque se houve um aumento de diagnóstico e isso é uma diminuição do diagnóstico, ou isso não é vantagem, isso é problema, né? A subida é vantagem e a descida é problema. Exatamente. Ele não explica tudo, né? Ele precisa entender o quão penetrado está a testagem, né, na população. Por isso fala assim, o gráfico nos traz bastante informações, mas ele precisa de um histórico, né? Para a gente esmiuçar e ver o que interpretado, ele não é nada, não tem nenhuma obviedade, assim, né? E, claro, eu escolhi os gráficos que eu achava que eu podia dizer mais ou menos objetivamente coisas que estavam acontecendo, né? Ou melhor, eu imitei a Denise Lotufo porque ela justifica a implementação da PrEP dessa forma também. Sim, sim. Eu vou terminar, tá, pessoal? Eu vou só passar para o último tópico, que para mim é um dos mais legais, que é o futuro da PrEP, né?
no futuro, para a gente conseguir alcançar mais pessoas, a gente precisa de novos regimes, novas drogas e novas vias de administração para a PrEP. Um novo regime a gente já tem, que é a PrEP sob demanda, né? Esse daqui é um desenho que vem da cartilha da ONU para PrEP sob demanda, que pode ser também chamada de 2+1+1, que ela explica exatamente esse uso, né? Para homens gays ou homens que fazem sexo com homens, a gente sabe que a eficácia de tomar diariamente ou tomar 2 comprimidos de 2 a 24 horas antes de uma relação sexual, ter a relação sexual, no dia seguinte tomar um outro comprimido e no outro dia tomar um outro comprimido, foi similar à da PrEP oral diária. E para muitas pessoas que, por exemplo, transam menos de uma vez por semana, foi preferível utilizar uma PrEP guiada para um evento do que utilizá-la ao longo do tempo, né? Mas a gente não tem... Você diria? Pela proteção renal? Por causa, não pela real impacto disso, mas por uma ideia, não quero tomar medicamento todo dia, por que eu preciso lembrar de tomar medicamento todo dia, se eu vou transar só 2 vezes por mês, né? Assim, se você transa mais que 2 vezes por semana, você encavala a PrEP diária na PrEP sob demanda, então não funciona, né? Mas... Também, pensando em países com recursos limitados, pode diminuir um pouco também custo, né? Exatamente. A perda de comprimidos que não foram usados, né, num certo sentido, né? Não que usar é só quando se expôs efetivamente o HIV, né? Mas que não teve nem essa possibilidade. E eu penso também numa proteção do organismo também, em relação a, se a gente sabe que existe um comprometimento renal a longo prazo, o fato de você não precisar tanto também é um menor impacto orgânico. Né? Essa é a ideia, né? É para alcançar mais gente. Eu não entendo que é completamente pela segurança, porque se a sua chance de se infectar pelo HIV é alta, ela é muito... A sua chance de ter problemas renais decorrentes do HIV e do uso de antirretrovirais é muito maior do que a de você ter por usar tenofovir como PrEP, né? Então, mas é que você não está fazendo essa comparação, não é essa. Você não está fazendo sim e não. Você está fazendo sim e sim menos impactante. Aí é outra forma de você analisar o risco, né? Exatamente. A gente ainda não tem essa forma incorporada no PCDT brasileiro, né? Então, no SUS, não sei se dá para prescrever PrEP assim, né? Mas são robustas as informações que tem para populações masculinas, né? Ou de homens cis, né? Cis gays. Porque... Por exemplo, mesmo na PrEP diária, a gente entende que as mulheres demoram mais tempo para ter, ou as pessoas com vagina demoram mais tempo para ter quantidade de droga, nível protetivo de droga em tecido vaginal do que em tecido anal. Entende-se que é mais ou menos 3 vezes, né? Na PrEP oral diária, recomendava-se, e isso é anterior aos resultados da PrEP sob demanda, 7 dias usando todo dia, para daí então ter certeza que está com um nível suficiente. Em mulheres, isso seria 21 dias, né? Ou para sexo vaginal, isso seria 21 dias. Então, isso seria muito interessante para mulheres. Talvez. Esse não é recomendado para mulheres. Na verdade, para mulheres trans, eu entendo que é muito pequeno o percentual de participantes que eram mulheres trans naqueles grupos, né? Para homens cis gays, certamente o resultado certamente mostra eficácia, né? Mas para outras populações ainda precisa de comprovação melhor, né? Em relação a novas drogas, a gente já tem uma também, que é o TAF, o tenofovir
alafenamida, né, um outro sal do tenofovir, que tem estatisticamente menos efeitos nefrotóxicos. Porque ele ele tem um valor intracelular maior do que, uma quantidade intracelular maior do que livre. Daí a quantidade... Ele é mais caro. Ele é mais caro, ele engorda mais, parece. Mas ele já tem a combinação tenofovir entre citabina, que é o Descovy, que foi comparado com o Truvada e foi não inferior ao Truvada. E a gente tem também outra droga, que é o cabotegravir, que é um inibidor de integrase, e eu queria que é administrado intramuscular, e eu só queria mostrar o desenho do trabalho que eles fizeram, né? Porque antes, quando a PrEP não se tinha um medicamento comprovadamente eficaz para se evitar a infecção pelo HIV, você comparava Truvada, ou né, o medicamento está testando, com placebo. Atualmente, tem impactos éticos você dar placebo quando você tem uma droga que é eficaz, né? Então, aqui eles dividiram as pessoas, eram 5.000 participantes em 2 grupos, e um grupo tomava cabotegravir injetável, começava usando oral, né, para ter certeza que era seguro naquela pessoa, né? Então, ele tomava uns dias, daí ele começava a tomar injetável, mas durante o tempo todo ele também tomava Truvada, só que era placebo. Né? Então ele usava 2 drogas, uma era real, cabotegravir, e a outra era placebo. O outro grupo tomava um comprimido de cabotegravir placebo e o tomava injeções placebo durante esse tempo e tomava o medicamento Truvada verdadeiro, né? Tenofovir entre citabina verdadeiro. E a gente, por causa da pandemia, ou não sei se exatamente por causa da pandemia, mas abriram os resultados, né? O grupo que era duplo cego, né? Então, o centro de controle desse trabalho externo a esse trabalho abriu os dados e viu que teve uma incidência do HIV inferior no grupo do cabotegravir em relação ao grupo Truvada. Ele era um trabalho de não inferioridade e, na verdade, ele mostrou que o cabotegravir é mais eficaz do que o comprimido oral, muito provavelmente por causa da adesão, que é facilitada, né? Você tem que ir a cada 2 meses tomar uma injeção, e o comprimido oral você tem que tomar todo dia, e isso não é para todo mundo, assim, né? Não é fácil. E esse era o HPTN 083, e semana passada, eu acho, saiu o resultado do HPTN 084, que era em mulheres, né? Aqui eram homens cis e mulheres trans, e o 84 eram mulheres cis africanas, né? E no grupo das mulheres também teve semelhante esse quadro. Uma questão que talvez que é interessante do cabotegravir, né? Que ele tem uma cauda longa, né? Quando a pessoa para de tomar o cabotegravir, ele, durante muito tempo, ele ainda está presente numa quantidade que não protege, mas que poderia ajudar a selecionar mutações que confiram resistência à integrase, que é uma coisa que a gente não quer mesmo, né? Então, depois a pessoa que talvez usasse a PrEP injetável, ela devesse, se ela quer parar... Fazer desmame. Ela tem que usar um método eficaz, né, comprovadamente eficaz, como a PrEP oral, para evitar se infectar, né? Então, aí ela teria que fazer um desmame, tipo assim, não pode parar. Ela tem que usar um outro até dar né, não ter mais a ação sobre. Não pode sair sozinho. 2 coisas que eu iria perguntar. A primeira, quando diz assim, conferiria uma pressão seletiva sobre inibidores de integrase. Meu Deus do céu, o nosso lindo dolutegravir, cuidado. Né? Claro. Que é o esquema padrão. E a segunda coisa que eu ia perguntar, não sei se você já iria abordar, o paciente que vai descontinuar a PrEP, já tem algum estudo pensando que dessa descontinuação, independente das exposições, conferiria o risco de um vírus latente pipocar? Tem alguma informação sobre? Poucos casos de infecção pelo HIV, a pessoa recomenda-se fazer genotipagem pré-tratamento, né?
mulheres gestantes, pessoas com tuberculose, quando a parceria estava tratando HIV, então provavelmente estava em falha, né? E usuários de PrEP. Eu não sei quanto tempo, por exemplo, eu até fiquei com vontade de perguntar isso numa discussão que estava acontecendo, mas quanto tempo eu consideraria isso, né? A pessoa foi um usuário de PrEP há 1 ano atrás. Ela teve vários testes negativos depois disso. Precisaria fazer genotipagem antes? É diferente de quando a pessoa estava em uso de PrEP, na consulta seguinte testou positivo, e daí era com certeza muito importante descartar as resistências quando for escolher a droga, né? Mas não sei, eles têm meia-vida mais curta, né? Eles têm, por exemplo, meia-vida mais curta que o efavirenz, por isso que, além do efavirenz ter barreira genética baixa, o efavirenz, a pessoa para de tomar o 3 em 1, o efavirenz fica um tempão lá, maior do que o tenofovir e a lamivudina, no caso, né? Então, não sei, eu acho que sumiria, né? De alguma forma, essa droga, a meia-vida dela, a quantidade de tempo que ela ia estar lá potencialmente fazendo pressão é muito menor do que a droga injetável, né? Mas o usuário de PrEP descobrindo, né, soroconvertendo, tem cuidados especiais, né? Para tentar evitar isso, né? Para tentar pensar nisso. Mas aqueles foram exemplos, né? Exemplos, na verdade, que são meio futuro, meio presente, né? Porque são drogas que já estão em fase 3 ou 4, né? Mas tem todo esse pipeline da prevenção que tanto com drogas ou vias de administração, né? Comprimidos, esse daqui é o TAF, mais entricitabina. Esse daqui é um anel vaginal de rilpivirina, que está aprovado pela europeia, né, pelo EMA. Aqui tem uma combinação anticoncepcional tenofovir entricitabina também, né? E esse daqui é o cabotegravir. Mas você tem ducha anal, você tem implante intradérmico, PET, como de nicotina, enfim, objetos, esses também que combina DIU com uma droga antirretroviral que é só um código, por enquanto. Enfim, é uma série de tentativas. A Georgia falou aqui de anticoncepcional, eu acho que essa é a melhor metáfora para pensar no que a gente quer para a prevenção do HIV, né? Que ela seja cada vez mais parecida com o que a gente tem diante de estratégias na anticoncepção, né? Que é a variedade de formas, né? Cada vez com menos efeitos colaterais, de preferência, e que se encaixem para diferentes dinâmicas de vida, né? Diferentes cotidianos. E não sei. Exatamente. E eu acho que uma reflexão importante também que a gente traz da anticoncepção, né, que você tem uma série de charges ou de críticas à pílula anticoncepcional, dizendo que as mulheres iam se tornar vagabundas, ou que ia acabar com o casamento, ou que, né, não sei se das outras ISTs, mas é muito parecido com o tipo de crítica que a gente recebe na PrEP, né, tanto entre profissionais, ou mesmo no movimento do HIV, já houve muita resistência em relação à PrEP, né? Como se fosse desfocar as políticas das pessoas vivendo para as populações vulneráveis. Mas eu entendo tudo num certo conjunto, né? E, tipo, muitíssimo. Uma coisa que eu estou pensando, que você está falando assim, ainda bem que essas oposições são curtas. São de tempo curto, né? Sim. São de tempo curto, ela não se sustenta por muito tempo. Você não passa uma geração com aquela, a coisa muda muito rapidamente, né? Mas são questionamentos importantes, né? Sim, e é momentos que o negócio muda, porque as pessoas não aguentam, né? E é isso, essas eram as minhas referências. Eu criei uma pastinha lá no Facebook, mandei no WhatsApp também, que tem esses artigos aí. E foi um prazer, adorei. Foi um prazer assistir, Augusto. Fiquei muito
motivada, parabéns. A gente já tinha conversado em outro momento, né?